Olá, seja bem-vindo a mais um podcast Conta aí TCM Rio, o podcast do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. E eu já te convido para seguir o canal, apertar o sininho e sempre que um conteúdo novo entrar no ar, você será notificado. O nosso bate-papo de hoje recebe um convidado de Brasília, do Tribunal de Contas da União. Eu estou falando do secretário de Planejamento, Governança e Gestão, Leonard Rene, que está aqui para um bate-papo com a gente sobre planejamento estratégico. Tudo bem, Leonard? Seja bem-vindo aqui ao TCM Rio. Tudo bom, Cadu? Obrigado pelo convite. De Brasília, mas do Rio, né? Sou carioca, de Braz de Pina. Uau! Né? Saído de Brasília, saído do Rio aos 9 anos, né? Retornando agora ao Rio de Janeiro, tendo essa oportunidade de conversar com a equipe do TCM e com toda a sociedade carioca. Mas carioca sempre carioca. Então, com certeza, é apaixonado pela cidade. Como todos nós, certamente. Agora, Leonardo, olha só, a gente queria começar esse nosso bate-papo porque você tem uma história aqui com o tribunal que começou há 15 anos. Você foi convidado naquela ocasião para fazer uma palestra sobre planejamento estratégico, que o TCM Rio ainda nem tinha isso como uma visão, como uma metodologia ou como um planejamento de trabalho. E aí você veio há 15 anos e inspirou todos nós, né, toda a equipe do Tribunal de Contas, todos os gestores, os conselheiros na época, né, foram motivados a ter um planejamento estratégico. Isso você apresentou no tribunal uma palestra para mais de 70, 80 convidados agora, porque a gente vai entrar numa fase de planejamento estratégico para 2025. E eu queria fazer a pergunta bem inicial. 15 anos depois, o que você viu aí de coisas, de mudanças que aconteceram nesse período? Mesmo trabalhando com planejamento, né, é sempre difícil vislumbrar com tanta antecedência impacto positivo do nosso trabalho. Há 15 anos, né, os tribunais de contas viviam um contexto de modernização, né, um programa chamado PromoEx, Programa de Modernização do Controle Externo. E um dos componentes desse programa era justamente o planejamento, né? E a equipe gestora do PromoEx buscou referências e boas práticas em cada um dos temas que eram tratados, e eu fui uma das pessoas selecionadas para falar e disseminar a ideia do planejamento no sistema Tribunais de Contas. Mas nunca podia imaginar, né, que uma simples apresentação, que a participação num grupo de colegas, também servidores públicos, em especial aqui no TCM do Rio de Janeiro, o Werneck, que está hoje no Núcleo de Planejamento e Gestão, geraria tamanhos frutos. Depois que a gente faz esse contato inicial, como as demandas do dia a dia são muitas, a gente perde a conexão e deixa de acompanhar os desdobramentos dessas interfaces. Para mim foi uma surpresa muito grata, né, uma surpresa muito boa, quando eu recebi o telefonema do Werneck me convidando para fazer essa apresentação e dizendo que a apresentação seria feita como uma preparação ao 15º encontro para a elaboração do plano anual, do plano de metas do TCM Rio de Janeiro, né? Já comemorando 15 anos de planejamento estratégico. E ele se lembrou de mim, né? Eu não lembrava do Werneck, ele se lembrou de mim e falou: Leonardo, você esteve aqui no TCM faz 15 anos falando sobre a importância do planejamento. Depois dessa sua palestra, né, o tribunal entendeu que era algo importante, que agregava valor, que poderia ser útil, né, para a missão do TCM, nos mandou até Brasília para participar de um treinamento onde estavam presentes representantes de todos os tribunais de contas do Brasil, tribunais de contas estaduais e municipais, e a partir desse treinamento que todo esse movimento de planejamento estratégico ganhou fôlego aqui no TCM. Então, um prazer sem igual, né? Poder voltar depois de tanto tempo e ver tudo que vocês já conseguiram, tendo pontapé inicial, uma simples palestra, uma simples apresentação, para mim foi extremamente gratificante. Você veio para um baile de debutante, então 15 anos depois você veio fazer parte de um baile de debutante, né? O mais interessante, Cadu, é que vocês estão comemorando 15 anos no mesmo ano em que a gente está comemorando 30 anos de planejamento estratégico no TCU. Também em agosto de 1994. E vocês, em agosto de 15 anos atrás, você que é bom de matemática... Eu não, sou de comunicação. Não me quebra. Quanto tempo? 2009. 2009, exatamente. 2009. Em 2009, o lançamento do primeiro plano estratégico. Então, só felicidade. E nessas conexões que a gente trazer aqui,
antes de até entrar nessa abordagem, que eu acho que é importante a gente falar para quem está acompanhando a gente aqui no podcast do Tribunal de Contas, da importância do planejamento estratégico, não só para os tribunais de contas, mas para a própria vida das pessoas e para os cidadãos, que a gente sabe da importância de você ter que acordar, ter que se planejar para a vida, para o futuro, porque senão nada funciona. Essas conexões que acontecem, quer dizer, o TCU com 30 anos de planejamento estratégico, o TCM com 15. O sistema hoje está amadurecido? Hoje a realidade que a gente encontra nos tribunais de contas é bastante diferente do que era há 15 anos no âmbito do Promoex. Eram poucos os tribunais que, inclusive, tinham unidades, né, organizacionais que se dedicavam ao planejamento. Essa realidade hoje é completamente diferente. Nós encontramos planos muito bem estabelecidos em todos os tribunais de contas, mas não quer dizer que ainda não existam desafios. Tá? Elaborar um bom plano é muito fácil, com as ferramentas e os recursos disponíveis hoje. Executar esse plano é que é a dificuldade, ser capaz de transformar em realidade todo aquele sonho que está num documento, né, que antigamente era um papel e agora é um documento online, que é transparente, disponível e acessível para toda a sociedade, que qualquer pessoa pode entrar e ver o que o TCM quer entregar de resultados. Esse é o grande desafio, né? Você fazer uma promessa que está materializada num plano e depois ser capaz de demonstrar esse resultado. O desafio que hoje existe para os tribunais de contas é esse, é colocar na prática, transformar em realidade todo aquele sonho, aqueles produtos e serviços que impactam positivamente a vida das pessoas na prática, né? Ver aquilo de fato funcionar e se converter em benefícios concretos para o cidadão e para a sociedade. Perfeito. Agora, você começou a palestra, me chamou muito a atenção, porque você já usou uma palavra que algumas pessoas usam como vida mesmo, né? Você falou de propósito. Eu tenho um propósito quando você começou a sua fala. Que propósito é esse? É ver que realmente as instituições, as empresas, a sociedade, de alguma forma, está absorvendo isso melhor e com mais qualidade, com mais... Eu vou usar um termo, mais pé no chão. É mais ou menos o caminho, exatamente Leonardo? Isso, Cadu. Quando eu comento, né, que o meu propósito é estar próximo das organizações e ajudar elas a entregar bons resultados, a materializar esse planejamento, a ideia é justamente essa. Né? Quando a gente está planejando, a gente está sonhando. Né? A cabeça está nas nuvens, de fato. Mas se a gente não tem, ao mesmo tempo, pé no chão, tá? Dificilmente a gente consegue concretizar e materializar esse plano. O que me dá prazer no dia a dia é estar junto, né, das pessoas, das equipes e das organizações, transformando esses sonhos em realidade. De fato, esse é o meu propósito de vida. É por isso que eu faço o que eu faço há 21 anos no tribunal, atuando na área de planejamento, né, ajudando as unidades a pensarem conscientemente sobre os seus desafios, os riscos envolvidos no seu trabalho, elaborar boas estratégias e implementar essas estratégias, mas não implementar por implementar, mas implementar para ver impacto positivo na vida do cidadão e da sociedade. E aí, fato importante, eu sou taurino, né, com ascendente em Gêmeos. Muito bom então, isso, hein? taurino, pé no chão, signo de terra, e Gêmeos, um signo do ar. Então, eu literalmente vivo com o pé no chão e a cabeça nas nuvens. Né? Essa é a minha filosofia de vida, o meu dia a dia está tatuado no corpo, inclusive. Olha, que bate-papo interessante justamente por isso. Porque, primeiro, você é uma pessoa tranquila. E quem trabalha com planejamento normalmente tem aquela ideia, não, você é muito pragmático, muito careta, muito fechado. Não faz parte do teu show, quando você está apresentando para as pessoas essa ideia de planejamento? Isso fica mais fácil, porque eu senti que a nossa plateia aqui, dos nossos servidores, o próprio presidente Guaraná também, os conselheiros estavam presentes, os servidores, todo mundo ali parado, a sua apresentação realmente foi muito marcante para todos nós. E aí, é isso aí? É da leveza pro... Planejamento, Cadu, infelizmente, ainda hoje é algo que as pessoas têm muita resistência. Então, se você não tem o mínimo de simpatia e de empatia com as pessoas para que elas te escutem, te ouçam, entendam que o recado que você está passando é importante, que aquilo faz sentido, que aquilo agrega valor ao dia a dia, o meu propósito estaria perdido. Muito né? bom. Mas não tiro a sua razão. Normalmente são pessoas muito sérias, né? Pessoas muito sisudas, mas para tocar o coração, né, das pessoas e a mente, para que elas tomem decisões racionais, para que aquilo de fato é relevante, é importante, sem ter a emoção
sendo cerceada, porque as duas coisas precisam andar juntas, né? Eu preciso fazer o que precisa ser feito com paixão, entendendo que aquilo é importante, que aquilo é relevante, mas eu não posso fazer desconectado de dados e de informações que vão possibilitar que eu tome as melhores decisões rumo àquilo que são os meus grandes objetivos, as minhas grandes metas, as entregas que precisam ser feitas. Se você não tem, né, todo esse jogo de cintura, né, para entender e compreender a posição onde as pessoas estão e para fazer você ser e a sua mensagem ser compreendida e entendida da melhor maneira possível, não adianta nada. Eu estaria aqui perdendo o meu tempo, né? Teria só vindo passear no Rio de Janeiro e não ter deixado uma sementinha, né, que com certeza vai gerar outros bons frutos, como gerou aquela palestra em 2009, que deu origem a 15 anos de planejamento estratégico no TCM. Uma outra coisa interessante que você também comentou e que me acendeu uma luz, que é a questão dos gestores também, né, das cabeças pensantes das instituições, dos gestores, dos líderes, abraçarem, né, se engajarem nessa proposta de que o planejamento tem que ser pensado, planejado, mas também executado, né? E isso tudo envolve uma boa comunicação, envolve que seja, de novo, eu vou repetir, um planejamento com o pé no chão. Essa dificuldade dos gestores, dos líderes, você comentou. Se os líderes não se engajarem, se os gestores não se apropriarem disso, a coisa dá uma complicada. E aí, como é que a gente resolve essa equação aí? Isso é um ponto muito importante, Cadu, porque a gente precisa liderar pelo exemplo. Okay? O planejamento, naturalmente, em especial o planejamento estratégico, é algo distante das pessoas, da ponta. As pessoas estão muito preocupadas com o que, de fato, elas precisam fazer no dia a dia. Então, se essa mensagem de como o que é feito pelas pessoas no dia a dia não chega de maneira adequada a elas pela liderança, elas não vão jamais compreender qual é a importância do planejamento e do que elas fazem para o sucesso do planejamento. Então, o fazer essa comunicação chegar até a ponta, as pessoas entenderem o propósito do seu trabalho, para o que elas contribuem, seja elas serem valorizadas e reconhecidas por essa contribuição, é extremamente importante. Um bom plano, né, de gestão, um bom plano de comunicação, né, a atuação, a ação, a rotina das pessoas está sempre conectada na estratégia, eu sabendo quando eu recebo um processo, né, para fazer uma fiscalização, a qual objetivo do planejamento estratégico aquela fiscalização está conectada, a qual problema do cidadão e da sociedade aquele trabalho está conectado e ajuda a resolver, são elementos extremamente importantes. Então, a gente precisa, você já usou essa palavra da conexão, criar esses elos e essas conexões o tempo todo. Para você dar propósito, relevância e significado para o que as pessoas fazem, elas precisam compreender e entender de que forma estão conectadas com esse bem maior, com esse propósito maior da organização. E é a liderança que tem essa responsabilidade. Então, fazer um grande movimento de comunicação, de envolvimento da liderança na tomada de decisão, eles entenderem e compreenderem, repassarem isso para as equipes, é fator de sucesso, né, para qualquer planejamento. Perfeito. Agora, você usou dois termos também comparativos, né, fazendo uma analogia ali, que é a motivação em contraponto à burocracia. A gente sabe também que a burocracia já é uma temática antiga do nosso país, né? A questão de você demorar com o processo e tudo isso. Agora, como é que a gente faz para também trazendo de novo essa equação, resolver essa equação? A gente está motivando, mas aí você esbarra na burocracia. Primeiro, Cadu, é importante a gente dizer que a burocracia por si só não é algo ruim. Sim. Né? A burocracia numa organização pública ela é extremamente importante. Ela dá segurança para as pessoas atuarem, né, e fazerem aquilo que precisa ser feito. O problema é quando ela é excessiva. Tá? Quando os controles são muito rígidos e as pessoas têm pouca liberdade para entregar o que é esperado delas. O controle e a burocracia ela é mais excessiva naquelas organizações que não têm clareza quanto aos resultados que elas querem alcançar e onde não há um ambiente de confiança na equipe e nos times. Se você tem muito bem definido o que você quer de resultado, o que você quer agregar de valor, as pessoas são preparadas, os recursos estão à disposição, você pode dar liberdade para elas executarem o que precisa ser feito da melhor maneira possível, com controles muito pontuais e menos rigorosos. Tá? Então, novamente, se você quer que as pessoas estejam motivadas e não sintam que o planejamento é uma burocracia que atrapalha,
a mensagem do que é esperado precisa ser clara e elas precisam ter liberdade para executar. Mas a liberdade sem a preparação adequada traz um medo e uma frustração muito grande nas pessoas. Se eu não me sinto apto a corresponder ao desafio que está sendo posto pela organização, eu normalmente não vou fazer. Eu vou optar por não ir adiante. Ou vou me submeter aos controles e à burocracia para toda vez que eu estiver fazendo alguma coisa errada, eu ser alertado. Então, criar todo esse ambiente em que as pessoas estão prontas, os recursos estão à disposição, a mensagem é clara, é extremamente importante, tá? Para que as pessoas possam estar motivadas sem encarar um processo de planejamento como algo burocrático, que pouco agrega valor. Tá? Isso, na verdade, acaba envolvendo todos os setores das instituições. Como acontece aqui no TCM? A gente vai realizar mais um ano de planejamento estratégico em que todos os setores estão sendo contemplados nessa imersão para um planejamento de 2025 e aí você consegue ter a famosa palavra também, sinergia. É por aí o caminho também? Exatamente isso. O planejamento não pode ser pensado por uma única área. Tá? O planejamento não é um produto do núcleo de planejamento. O planejamento é um produto do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. Né? O núcleo de planejamento apenas coordena e facilita o processo. Tá? Então, criar essas conexões entre as diversas áreas para que a missão do TCM e a visão possam ser alcançadas da melhor maneira possível é extremamente importante. Reconhecer, né, que para superar um desafio que é complexo, eu preciso da contribuição, da colaboração e da conexão de vários órgãos, de várias entidades, é extremamente importante. Então, criar esse ambiente que vocês criam todo ano aqui no TCM, de todos os representantes das áreas estarem juntos, conversando sobre os grandes problemas. E sempre renovando, a ideia é sempre renovar que os servidores compareçam nessa imersão para que tragam ideias novas, né? Para arejar, né, a ideia. E mesmo que aquele determinado problema não esteja conectado, né, com uma determinada área da organização, às vezes quem está de fora tem uma visão muito melhor do problema ou pode sugerir uma solução inovadora e disruptiva para aquela questão que quem está no dia a dia sendo afetado, vivendo ela, não percebe. Então, de fato, criar esse momento e esse ambiente que vocês criam de sinergia e de conexão para construir um bom plano que tem grande chance de ser executado é extremamente importante. E trabalhar com metas também, né? Você citou muito essa palavra, né, da gente trabalhar com metas. Isso é muito falado aqui no tribunal também, porque é como a gente consegue mensurar depois a entrega do que a gente vai fazer para a própria população, para o próprio cidadão, como política pública avaliada pelo tribunal, avaliada junto com os jurisdicionados, com as secretarias, com a prefeitura. A questão da meta é muito importante também quando a gente fala de planejamento, né? Com certeza, Cadu, mas aí eu vou me permitir falar mal da meta. Tá? Vamos embora. A meta é importante, né? Botar os pingos nos is e o dedo nas feridas é importante. Você falou de burocracia, da burocracia desnecessária. Meta é um termo e um jargão encarado como algo extremamente burocrático, que engessa. Né? Quando a gente fala de resultado a ser entregue, muda muito de figura, porque traz a visão do impacto positivo do que o que eu faço vai gerar. Eu pensar em qual resultado, embora esse resultado seja materializado em números concretos a serem perseguidos, gera muito mais engajamento e envolvimento do que a tal da meta, que é algo a ser simplesmente batido. Né? Eu preciso bater a meta, e não necessariamente a meta gera resultados e impactos positivos. Então, se a gente consegue abandonar meta do nosso jargão e do nosso dia a dia e pensar em resultados, em impacto, em valor gerado, isso já gera esse senso de propósito, de conexão e de pertencimento das equipes, tá? Em relação ao planejamento. A meta é para pagar o meu salário no fim do mês, se for cumprido. Então é só fazer uma troca, uma simples troca, você já tudo bem, você já mexe com a cabeça, com a mente da pessoa de, olha, vamos trabalhar de outra forma, é isso? É o primeiro passo. Tá? Então, criar... Não é tão simples assim, né? Não é tão simples. Então, criar essa condição psicológica favorável para que a pessoa esteja disposta a fazer algo que normalmente ela não faz é o primeiro passo. Então, quando você muda a terminologia, você vira uma chavinha na cabeça das pessoas e abre todo um campo para você ter, de fato, não usando o termo metas, mas resultados que fogem um pouquinho do que é a nossa zona de conforto. A gente está acostumado a ter metas que estão totalmente dentro da nossa governabilidade. Eu posso interferir, só depende de mim alcançar aquele resultado, aquela meta. Quando eu falo em resultado, em valor, em impacto, eu abro
esse horizonte e me permito definir resultados mais ousados, que muitas vezes já medem qual é o impacto positivo que eu gero fora da minha organização. Então, além de chamar de algo diferente, né? Porque as pessoas hoje já estão muito apegadas ao conceito de meta como algo que está dentro da minha organização, eu preciso evoluir esse modelo de indicadores e parâmetros que medem sucesso do meu planejamento para questões que também avaliam o impacto positivo da minha atuação fora da organização. É isso que fecha o movimento completo, né? É o que a gente induz na administração pública. Quando a gente fala de uma política pública, a política está focada em gerar impacto positivo e gerar resultado, né? Só ofertar vagas na escola sem que essas vagas estejam preenchidas e que as crianças tenham um bom desempenho escolar não adianta de nada. Então, o abrir 1.000 vagas é a minha meta. Agora, qual é o resultado que eu gero? É que essas crianças estão sendo bem educadas, que essas crianças estão, de fato, aprendendo, que o índice de desenvolvimento básico de educação no meu estado, na minha cidade, melhorou significativamente. Então, eu faço essa transposição, né, de meta para resultado e para impacto da minha atuação. Essa mudança de mindset começa, sim, com essa simples mudança. Deixar de chamar de meta para chamar de resultado. Gostei dessa... Vai provocar, assim, uma grande reflexão para muita gente aqui dentro do tribunal. Eu tenho certeza disso. Acho que até na palestra, depois da palestra, muita gente foi conversar com você, né, nos servidores, e eu tenho certeza que isso aí vai virar um case aqui dentro também, né? A gente sempre fica, Cadu, muito preocupado, né? Vai gerar mudança, né? A gente está tão acostumado, tem 15 anos que a gente está fazendo as coisas desse jeito, aí vem esse cara lá do TCU para falar que a gente não pode pensar em meta, tem que falar em resultado, que a gente tem que falar em propósito, em geração de valor, e o meu evento de planejamento está aí chegando agora em outubro. E agora? Né? Eu fico imaginando ali a posição do pessoal do núcleo de planejamento, né? Seu presidente Guaraná vai falar, pessoal, agora eu quero esse negócio de resultado. Né? Se vira, vocês têm 2 semanas para rever todo o formato do planejamento do TCM e, eventualmente, colocar uma pitadinha desses resultados. Mas faz parte também do meu propósito provocar esse desconforto, tá? Nas organizações e nas pessoas. É importante as pessoas entenderem que dá para fazer diferente, que precisa evoluir, que embora esteja bom, dá para ser melhor. Tá? A gente precisa provocar e estimular isso o tempo todo. Eu até diria que você não vai ser convidado só daqui a 15 anos. Eu acho que todo ano você vai ser convidado a fazer essas provocações para fazer essa mexida aqui nas cabeças e nos inputs das pessoas. Virei, né? Com o maior prazer, Cadu, com certeza. Antes da gente entrar, para caminhar para o final, que eu queria falar de tecnologia, como é que a tecnologia hoje ajuda também na questão do planejamento. Você citou nessa palestra aqui para os servidores do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro sobre um caso das cobras. Eu queria que você... Porque entra muito dentro desse cenário de políticas públicas, né? Que a gente vai entendendo uma coisa, mas quando você apresenta... a coisa foge um pouco do controle, que você tem que voltar a ter as rédeas da situação. Conta essa história das cobras aí, que eu achei muito interessante, Leonardo. Esse caso, ele é real. É real, tá? Você falou que é real. Cadu, ele é verídico e a gente vê ele acontecendo de outras formas, né, nas organizações. Então, vamos falar do caso, depois a gente fala como que isso reflete. Sim, por favor. Nas organizações. Eu posso dar o testemunho de fé de como isso aconteceu no TCU, tá? A gente falou muito aqui de resultado, de meta, de indicador, mas a gente precisa sempre tomar muito cuidado com os indicadores de desempenho, com os resultados que a gente busca estimular ou com as metas que a gente define para serem alcançadas pelas equipes. Tá? Então, esse caso aconteceu na Índia, uma cidade onde havia um surto de cobras e de picadas de cobra. Tá? Então, o índice de servidores, o índice de cidadãos, né, internados como resultado de picada de cobra disparou nessa cidade. E essa cidade instituiu uma política, para erradicar a cobra. Ela entendeu que não havia recurso disponível no Estado para dar conta do problema, fez a tentativa, não conseguiu erradicar as cobras e resolveu fazer uma parceria com o cidadão. Imagine a gente aqui, Tribunal de Contas, né? Parceria cidadã, ampliar a capilaridade do controle exercido pelo TCM. E, assim como já existiu no Brasil, no caso do desarmamento, o governo começou a pagar por cobra apresentada. O cidadão
que entregasse uma cobra, né, para o Receberia representante um valor. do governo, receberia um pagamento em dinheiro, né, uma forma da gente colocar o cidadão para ajudar a executar a política pública e ele recebeu uma retribuição, uma remuneração adequada por cumprir esse papel. Num primeiro momento, fantástico, as cobras sumiram e desapareceram da cidade. E as pessoas começaram a não receber mais, porque não tinha mais cobra, né, para resgatar. Mas em determinado momento, essa curva de cobras começou a subir exponencialmente. Quando o Estado foi investigar o que estava acontecendo, descobriu que as pessoas estavam criando cobra em casa. Então, o tempo entre eles entenderem e perceberem que a política pública tinha funcionado e ela desandar completamente, foi o tempo que as pessoas levaram para criar as cobras. E aí, quando eles perceberam esse movimento, né, na cidade, eles suspenderam da noite para o dia. Falaram, não pago mais por cobra. E aí o problema voltou muito pior, porque o que as pessoas fizeram quando resolveram deixar de pagar pelas cobras foi soltar elas na natureza. Então, o problema voltou e voltou muito pior do que era no início. Então, uma decisão tomada pela administração pública, sem considerar eventuais impactos que isso geraria, né, na sociedade, que comportamento isso induziria, que num primeiro momento pode parecer algo muito bom e muito legal, mas que no final gera um impacto muito negativo em relação ao que era, né, esperado. Daí a importância da gente ter dado, ter informação, ter diagnóstico preciso para suportar tomada de decisão. Não é simplesmente colocar os gestores do TCM numa sala para discutir quais são as metas para 2025, sem saber quais são os problemas. Os resultados, olha aí. Ó, os resultados, aprendi muito bem, cara. Eu agradeço a correção. Sem discutir os resultados, sem saber o porquê que eles são importantes, né? Sem ter diagnósticos precisos que justifiquem a busca por esses resultados. Porque é isso que vai ajudar você a definir o bom indicador, né? Ou o bom resultado a ser alcançado sem gerar esse impacto negativo indesejado. E eu falei que eu ia dar o testemunho, né, de como aconteceu. No TCU, a gente teve no passado distante, né, antes de 2009, inclusive, um indicador que era instruções de mérito. Né, quantos despachos os servidores fazem nos processos que tornam o processo pronto para julgamento. Como as equipes eram avaliadas pela quantidade de instruções, esse número de instruções disparou de maneira significativa, mas disparou junto com a quantidade de autuação de processo. E o que a gente percebeu é que, para a unidade cumprir a meta de instrução, elas estavam autuando mais processos e logo depois encerrando esses processos, né, para burlar o indicador. Era um indicador que tinha impacto na remuneração, todo mundo queria cumprir, ninguém quer perder, né, remuneração, mas gerou um comportamento que era permitido pelos normativos do tribunal. O servidor pode representar caso identifique uma determinada irregularidade, mas eram processos que se resolviam muito rápido. Tá? Então, a gente, por uma meta definida, e era uma meta mesmo, algo de esforço, quantidade de instruções realizadas, gerou um impacto completamente inesperado. Quando a gente analisa a curva histórica de autuação, instrução e julgamento de processo, a gente vê direitinho. Né? No ano em que a gente teve essa meta, dobrou a quantidade de processos autuados no tribunal, dobrou a quantidade de processos instruídos e o estoque continuou o mesmo. O que a gente queria, na verdade, era reduzir estoque de processos. O tribunal tinha um estoque muito alto, escolheu a meta errada para tratar o problema do estoque. Né? Pareceu, aparentemente, que eu estava produzindo muito mais, mas o meu problema continuou do mesmo jeitinho que estava no momento em que essa meta foi definida. É o nosso caso das cobras. Muito bom. Fazer um paralelo, então, para a gente fechar com a tecnologia. Quer dizer, a tecnologia hoje chega para também ajudar a melhoria de processos como esses, né? Como o processo da cobra, como o processo de avaliação de resultado e desempenho. Olha só, já estou, né, craque nisso. Mas também para melhorar e dar mais agilidade na área de planejamento estratégico, na hora de você planejar e ser mais eficaz, mais efetivo, mais assertivo. É assim que você vê hoje a tecnologia alinhada ou aliada ao planejamento? É sim, Cadu, não só ao planejamento, a toda a cadeia produtiva de uma organização. O Tribunal de Contas, então, que é uma instituição, uma organização que vive de conhecimento. Quanto melhor o conhecimento que eu tenho daquilo que eu controlo,
né, mais efetiva tende a ser a minha atuação. E a tecnologia ajuda muito a facilitar esse processo de conhecimento. No TCU, por exemplo, nós já temos unidades que fazem trabalhos de produção de conhecimento sobre determinado assunto, determinado contrato, determinada política pública, com apoio da inteligência artificial. Né? O que você levaria meses para internalizar de informações, né? Um prompt bem construído numa ferramenta de inteligência artificial generativa, você fazer as perguntas certas para a inteligência artificial encurta muito esse tempo. Então, o processo de produção de conhecimento e de levantamento de informações que você fazia em 1, 2 meses, você faz agora em 1 semana. Então, isso agiliza muito, você está pronto e apto para começar a atuar. Assim como ajuda muito você também a analisar informações, compreender o contexto e realizar diagnósticos que ajudam no processo de planejamento a você tomar as melhores decisões possíveis. A gente tende sempre a achar, em determinado momento, que a tecnologia é aliada, mas também rouba parte do que a gente faz. A tecnologia, ela rouba aquela atividade menos nobre do seu dia a dia. Ela não substitui o raciocínio lógico e a tomada de decisão das pessoas, mas ela otimiza demais o tempo que você gasta fazendo aquilo que, em tese, não é a parte que agrega valor do processo. O desafio que a gente tem com a utilização da tecnologia, em especial em órgãos de controle, é saber construir o bom prompt. O prompt é o comando que você passa para a ferramenta de inteligência artificial para ela te dar as respostas e saber criticar o resultado do que ela te oferece. Porque ela é tão convincente na resposta que, em tese, você entende, se você não domina no assunto, que aquilo é verdade. Não necessariamente. A gente nunca pode considerar o resultado do que a inteligência artificial fornece para a gente como 100% verdadeiro. Então, avaliar, criticar e decidir se é pertinente, se faz sentido ou não, vai continuar sendo tarefa e missão nossa por muito tempo. Ainda bem. Ainda bem. Exatamente. Seu emprego está garantido, Cadu. O nosso? Leonardo, olha só, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, presença aqui no Rio de Janeiro, no seu Rio de Janeiro, de Braz de Pina, né? Exatamente. Da sua Braz de Pina. Rua Oricá, 324, era onde eu morava. Olha isso. Agradecer, então, a sua participação aqui nesse bate-papo conosco aqui no Conta aí TCM Rio, desejar um bom retorno para você e que você não leve 15 anos para voltar aqui para ver todo o nosso trabalho, todo o trabalho de planejamento estratégico do TCM funcionando e sendo renovado. Que você volte sempre e obrigado aí pela presença. Eu que agradeço, Cadu, e será sempre um prazer retornar. E leve o nosso aperto de mão a todos os colegas lá do Tribunal de Contas da União, certeza. Tá bom? Obrigado, Cadu. A gente vai fechando mais um podcast Conta aí TCM Rio, que hoje falou sobre planejamento estratégico. Um dos convidados aqui, o convidado nosso de hoje, do Tribunal de Contas da União. Até o próximo Conta aí TCM Rio.